Olá, bom dia para você. No Poder e Negócios de hoje, vamos falar sobre o trabalho dos vereadores do Recife, planejamento para este ano, os deveres, a fiscalização do Executivo, propostas importantes para a capital. Os vereadores voltaram do recesso no dia 1º de fevereiro e nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, do PSB. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, Meire, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer participar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, os trabalhos estão apenas começando. O que é que já deu tempo de fazer agora em 2023 na casa de José Mariano? 2023 iniciou com a gente reformulando as comissões permanentes da casa. Tiveram vereadores que assumiram novos papéis e a gente agora vai ter todo um ano aí de discussões, discutir matérias importantes para a cidade, vai poder debater assuntos que interessam diretamente a população do Recife. Como é que têm sido as negociações com a Prefeitura? A gente tem uma relação muito tranquila. O prefeito João Campos, antes de ser prefeito, já foi um parlamentar, ocupou uma cadeira na Câmara Federal. Então entende bem a diferença do Legislativo para o Executivo, respeita muito o Legislativo e a gente tem tido uma parceria muito forte. A gente pôde fazer movimentos importantes para a cidade, através de uma boa parceria do Legislativo com o Executivo. Então nós já repassamos do nosso duodécimo para a Prefeitura 45 milhões, sendo dividido em duas etapas. Na primeira etapa, 30 milhões, para que fosse investido diretamente na infraestrutura da cidade. E no segundo momento, naquele período das chuvas que nós tivemos na cidade, a Câmara se fez presente mais uma vez, repassando 15 milhões do seu orçamento, para que o prefeito pudesse pagar o auxílio emergencial municipal das chuvas, as vítimas, as famílias que foram atingidas nas chuvas. Então foram momentos importantes para a cidade, momentos de protagonismo da Câmara. E o mais importante, nunca houve na história. Então, nós fomos pioneiros aqui no Recife e demos esse exemplo para todo o Brasil. O senhor está falando aí em chuvas, a gente está aí se aproximando do período chuvoso. Vocês já estão com algum planejamento específico em relação a esse assunto? A Prefeitura tem antecipado o planejamento das chuvas. O que aconteceu no ano passado deixou aí um exemplo muito grande. A gente sabe que não é simples resolver isso. Nós temos diversas áreas de morro, várias construções em lugares que às vezes não é o local ideal para se construir. Isso não se resolve da noite para o dia, mas as medidas necessárias que têm que ser feitas, vêm sendo feitas, antecipando aí a precaução com as chuvas, para que a gente possa minimizar os efeitos dela aqui no Recife. Bom, ainda falando sobre parcerias, que o senhor tocou nesse assunto, como é que o senhor avalia o resultado do seu partido nas últimas eleições, o peso das decisões parlamentares a partir dessa última eleição? A última eleição deixou claro que encerrou um ciclo do governo do Estado. O PSB teve o seu momento de protagonismo, foram 16 anos governando o Estado de Pernambuco, e a população entendeu que era momento de mudança. Mas a gente continua na luta, nós temos parlamentares que têm uma representatividade muito forte no Estado, gente muito competente, nós temos um prefeito bastante atuante, que tem uma aprovação muito boa no Recife, então é um partido consolidado, um partido que tem uma representatividade política muito grande e que tem quadros também que mais na frente, naturalmente, vão poder ocupar outros espaços de governança, seja no Estado, seja no Recife ou em várias outras cidades aqui de Pernambuco. Bom, vamos falar agora da parte mais prática, De que condições de trabalho os vereadores precisam para desempenhar bem as suas funções. E aí eu me refiro a material de trabalho mesmo, de expediente, estrutura de gabinete, assessoria, cargos comissionados. Bem, nós temos uma estrutura já permanente na Câmara, onde os vereadores podem designar assessores para cumprir o papel. O papel do vereador é um papel muito importante no Recife. Nós temos 39 vereadores e vereadoras que trabalham muito pela cidade e a gente tem feito um trabalho, enquanto presidente, de tentar aproximar a população dos vereadores. É importante que a população saiba o que o seu vereador está fazendo. A gente tem a oportunidade de, a cada 4 anos, escolher se a gente quer que aqueles permaneçam ou se a gente quer dar oportunidade a novos vereadores. Eu costumo sempre dizer que o vereador ele só pode pedir voto na primeira eleição, porque ainda não foi vereador, as pessoas ainda não conhecem, e ele sai pedindo voto. Depois que ele ganha a eleição, ele não tem mais o direito de pedir o voto. Ele tem que mostrar o que ele fez naqueles 4 anos. E ele tem que fazer. E aí a população vai avaliar se o que ele fez merece ser dado continuidade ou se merece trocar o vereador.
Então, falando aí sobre o trabalho, o senhor está falando aí sobre o trabalho que os vereadores fazem, inclusive a gente não pode deixar batido isso aqui. No ano passado, né, gente, houve aquela polêmica, né, sobre a compra de 160 celulares de última geração, com qualidade de cinema, né, com serviços de telefonia e internet para os vereadores aí do Recife, e a Câmara, inclusive, presidente, abriu licitação. Acho que o valor girava em torno de R$900 mil, até porque já tinha sido um caso recorrente o ano anterior, o valor tinha sido muito maior. Como é que ficou o fim dessa história? Na verdade, o celular é uma coisa que o vereador precisa. Né? Mas precisa ser de última geração, assim, com qualidade de cinema? Não tem qualidade de cinema, é um celular de uma boa geração. A gente está lá visitando as comunidades, precisa tirar foto, né, daquilo que a gente vê irregular, enviar para os órgãos competentes para que sejam resolvidos. Não são 160 celulares para os vereadores, há um corpo, né, da Câmara, de funcionários, de estatutários, de servidores, que também precisam do aparelho celular para trabalhar. Então, às vezes é vendida a matéria de uma forma que não condiz com a realidade. Mas a gente também precisa entender que a Câmara tem que estar em consonância com a vontade popular. E a gente entendeu que a gente podia dar uma reduzida, reduzimos o quantitativo, reduzimos também as especificações dos aparelhos, fizemos a licitação. Hoje a Câmara, como todo órgão público, que trabalha em benefício do povo, tem os seus aparelhos, a gente trabalha com isso. Hoje as nossas sessões, elas são híbridas, então o vereador que não estiver presencialmente na Câmara, ele pode participar e participa através do seu celular, da presença com o reconhecimento facial. Então a gente precisa ter aparelhos que acompanhem a modernidade, que estejam linkados com o que a gente vive atualmente nos sistemas da Câmara, para que a gente possa dar resultado e trabalho. A gente, nesse ano que passou, pôde bater recorde de produtividade. Tivemos mais de 15 mil proposições legislativas. Só para você ter uma ideia, no ano que a gente mais produziu, antes desse, foram 11 mil. Então a Câmara vem dando resultado, vem mostrando trabalho, e a gente precisa continuar avançando. A gente toca nesse assunto porque são assuntos populares, né? O povo gosta de saber disso, até porque o povo está do lado de vocês, o povo precisa da presença de vocês nas comunidades, e aí o povo também pergunta, né? Por exemplo, falar dos kits executivos, canetas de luxo, né? Pastas em couro legítimo, né? Com detalhes perspuntados, mochila executiva de couro legítimo também, acabamento em níquel. Então, assim, são detalhes que, para a gente que está do lado de cá, geram mesmo questionamentos, né? Precisa mesmo disso, presidente? Na verdade, Miri, como eu falei, são coisas que aconteciam corriqueiramente, que já era natural, se fazia sempre, e não se fazia só na Câmara. É bom a gente deixar isso claro, porque às vezes a Câmara termina virando alvo, talvez seja o alvo mais fraco. Isso acontecia em várias esferas de vários outros poderes. Mas a gente precisa, como eu falei, estar em consonância com a vontade das pessoas. Esse tempo passou, a gente precisa entender isso. Então, nesse ponto aí, nós entendemos que havíamos de revogar. E revogamos, não fizemos mais, viramos essa página. E repito, tem coisas que são importantes para o funcionamento. Essa não era importante e a gente, de fato, revogou e virou a página e deu sequência. É interessante, porque é preciso realmente retirar essas propostas, né? Mas não somente depois das repercussões negativas. O senhor acha interessante reduzir essa compra, ou vocês vão manter mesmo assim essa despesa, mas de uma outra forma? A despesa nós já estamos reduzindo, tanto é que podemos fazer esse repasse do nosso décimo à Prefeitura de maneira pioneira, pela primeira vez na história. Isso pouco foi explorado e a gente precisa deixar isso bem claro aqui. O senhor tem um espaço aqui para explicar. E aí a gente está reforçando isso. Pouco foi explorado. Às vezes uma matéria negativa, ela torna um efeito muito maior do que uma positiva como foi essa. Eu tive a oportunidade de fazer palestras em outros estados, mostrando essa ação pioneira da Câmara, mostrando que a gente pode trabalhar em parceria com o Executivo. A gente viveu momentos aí no passado de muita disputa entre o Executivo e o Legislativo, e só quem paga essa conta é o cidadão. Aqui no Recife a gente está fazendo diferente, está fazendo um governo alinhado, mesmo com poderes diferentes, independentes, onde a gente entende o papel de cada parlamentar, onde a gente dá o espaço cada parlamentar poder representar a sua bandeira, o seu ideal, representar aqueles eleitores que escolheram que eles estivessem ali para defender algo. A gente dá espaço a todos, mas é possível, mesmo com divergências, a gente poder se confrontar e se juntar nos momentos importantes para ajudar
a cidade. Então, até a oposição lá na Câmara, e eu queria fazer esse registro, tem feito um trabalho com muita responsabilidade, né, e eu espero que assim continue, sendo uma oposição propositiva, e não uma oposição irresponsável, mas a gente tem tido a sorte de ter pessoas competentes, sérias, que fazem uma oposição propositiva e que mesmo na oposição às vezes entendem que movimentos são necessários para ajudar a cidade. Há tanta coisa para fazer, né, presidente? Aí falando sobre a Guarda, por exemplo, a Guarda Armada, né? Os vereadores, eles debateram sobre o armamento da Guarda Municipal do Recife e como é que a Câmara está trabalhando esse tema junto à sociedade. Nós temos uma Comissão Permanente de Segurança Cidadã na Câmara que tem aprofundado esse debate. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o secretário, com o próprio prefeito. Isso é um assunto que vem tomando a maturidade. Eu acho que o prefeito vai ter a sensibilidade de armar a nossa guarda. Eu acho que é importante armar um núcleo da guarda, não pode ser a guarda toda. A gente tem que preparar um núcleo da guarda para ser armada, para que possa reforçar a nossa segurança. Em pontos específicos da nossa cidade, nós temos o centro do Recife, onde a guarda se faz presente, onde a guarda tem uma atuação quase que constante e, de repente, a gente pode reforçar aquela área da cidade. Então, a gente vem tomando, conversando muito com outros parlamentares, conversando também com o Poder Executivo. Eu tenho certeza que, no momento certo, quando esse assunto estiver bem maturado, o prefeito vai tomar a iniciativa de tomar essa ação importante para a cidade. Esse assunto é prioridade agora para esse semestre? Tem vários outros assuntos que são prioridades, mas o assunto da guarda é um assunto que já vem sendo conversado há um tempo e que eu acho que está mais perto da maturidade. Outro assunto é sobre o Aeroclube, né? Tá aquela área ali do Aeroclube, a venda de 15 imóveis da Prefeitura, a maior parte, né, do terreno ali do antigo Aeroclube na Zona Sul. Como é que ficou essa história? Não, nós autorizamos que a Prefeitura pudesse negociar, não foram 15, foram 14, porque a gente tirou um imóvel que tinha uma escola, então nós fizemos uma emenda para retirar. Porque inicialmente se falava esse número de 15. Eram 15, mas na votação nós tiramos que tinha uma escola em funcionamento, e a Prefeitura entendeu que de fato também não poderia negociar esse espaço, já que existia uma escola em funcionamento. Então a Câmara autorizou, foi votado, passou um projeto de lei, foram votados. E a gente espera que a Prefeitura possa, sim, arrecadar um recurso significativo para investir na cidade. Esse dinheiro não vai ser usado para pagar folha de servidores, que até seria natural, mas a Prefeitura tem outras fontes para isso. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como é que esses recursos, vindos aí da venda dos imóveis, deveriam ser usados, na opinião de vocês? Tem que ser investido na cidade, em benfeitorias. Há um parque para ser feito naquela parte do Aeroclube, um parque que representa 1,5 vezes o tamanho do Parque da Jaqueira. Então é uma nova área de lazer para a cidade, as pessoas vão poder utilizar, e aí a gente fala, de modo geral, um parque amplo, aberto ao público, sem discriminação, sem atender certo nível intelectual das pessoas ou de condição financeira. É um parque para todos. É um parque que tem questão habitacional, há escolas e creches também para serem executadas. Então, a gente espera que esse projeto, de fato, seja um ganho para a cidade. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, viu, presidente? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os trabalhos na Câmara Municipal do Recife, o plano diretor, o Recentro, propostas para melhorar o atendimento de saúde e muito mais. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, do PSB. Presidente, vamos falar agora sobre o plano diretor, que é muito popular entre as comunidades, aprovado por lei municipal, um instrumento importante de política urbana. E, claro, as comunidades devem participar sim, devem se envolver nesse processo para buscarem cada vez mais melhorias para as suas áreas. Esse plano é um planejamento municipal que reúne estratégias, regras, que, na verdade, norteiam a política de urbanização das cidades. E aí, de que forma a Câmara chama o povo para participar? Eu sei que já foi aprovado agora em 2022, houve algumas polêmicas, claro, mas a gente já está com um plano diretor para o Recife. Como é que vocês envolvem as comunidades? Na verdade, o plano diretor, por si só, ele já exige que sejam feitas várias escutas populares. Então, são feitas audiências públicas, são feitas reuniões públicas. Ele tem uma estimativa, um quantitativo de reuniões que tem que ser feitas. Esse específico, ele foi muito debatido. Agora, de fato, nem todo mundo quer participar. Tiveram várias reuniões
Ele atrasou, inclusive, pediram prorrogação da comissão para poder concluir o plano. Então, é um plano que, na lei, já se exige que seja bastante debatido antes de ser colocado em pauta para votação. O senhor falou aí de atraso, o último documento foi aprovado com 2 anos de atraso, gente, pelos vereadores, em meio a polêmicas, né, por ter sido enviado após o prazo regimental, né, por mudanças nas zonas especiais de interesse social, que a gente chama de ZEIS, né, que são aquelas áreas onde moram as pessoas de baixa renda, né, aquelas pessoas que precisam realmente de ajuda, carentes de infraestrutura básica, mas foi aprovado e vale por 10 anos. Então, não adianta reclamar? Isso, Miri. Teve também a questão da pandemia, né, que atrasou um pouco, mas foi aprovado, ele vale por 10 anos. Não é que não adianta reclamar. Né? As zonas especiais de interesse social, que são as ZEIS, elas têm ainda outros meios de poder se inserir no plano. Então, se tem alguém que reclame, há como se fazer novos debates. Agora, o plano diretor, ele vale por 10 anos e depois de 10 anos, ele passa por uma nova reavaliação. Porque muita gente pergunta de quanto em quanto tempo é preciso atualizar esse plano. Então, ele tem esses 10 anos, mas, gente, tem os vereadores lá na Câmara e as pessoas precisam realmente acompanhar o trabalho de vocês. Como é que o povo pode ir até vocês e como é que o povo pode, na prática, saber o que está sendo feito? Primeiro, Miriam, a Câmara sempre está de portas abertas. A gente costuma dizer que o vereador ele é o político mais próximo da população, porque é o para-choque da política. E a gente está sempre andando muito no Recife. Eu, particularmente, ando muito nas comunidades que a gente representa, converso com muitos segmentos, converso com muita gente que nos procura. E as nossas sessões, elas são transmitidas no YouTube, de maneira ao vivo, então as pessoas vão acompanhando de fato o que está acontecendo naquele dia, naquele momento, naquela sessão. A gente até conseguiu ampliar muito com que as pessoas assistissem, crescemos muito os números dos últimos anos. Eu acho que isso, devido ao trabalho que a gente está fazendo para tentar aproximar a Câmara da população. Então, temos estreitado as relações com a imprensa, estreitado as relações com os canais de comunicação sérios que existem na cidade, para que as pessoas tomem conhecimento do trabalho que cada vereador vem fazendo na cidade. Tem muitas áreas carentes, né? Tem muitas áreas que precisam realmente de foco para serem melhoradas, né? A gente vai falar, por exemplo, sobre o Recentro, né? De que forma a Câmara ela está trabalhando junto a esse programa que foi criado pela Prefeitura para discutir o melhoramento do centro, que sofre tanto com descaso há tanto tempo, presidente. O centro é uma questão debatida por todo recifense, independente de se morar próximo ou não. A gente anda no Recife e quando anda, as pessoas que moram do outro lado da cidade falam, mas o centro... E a gente criou uma comissão na Câmara de acompanhamento das ações que o gabinete do Recentro vem fazendo, né, para estreitar essa relação especificamente sobre o centro. Então, é Câmara e Executivo, Prefeitura, através do Recentro, debatendo ações importantes, conversando com os setores produtivos, conversando com as pessoas que trabalham no centro, conversando, né, com quem mora também no centro, para tentar, né, melhorar a situação. A gente vê que a Prefeitura, né, conseguiu fazer ações para incentivar, né, as empresas a se apropriarem do centro, também a fazer o retrofit, mudar as fachadas, fazer uma limpeza visual no centro, claro, respeitando o que o plano diretor exige e respeitando também as características que o centro da cidade tem. Como é que a Câmara fiscaliza o uso e aplicação dos empréstimos, por exemplo, que são feitos pela Prefeitura, né? A gente pode dar como exemplo o último empréstimo de, se não me engano, até 200 milhões junto ao BNDES, direcionados aí à segurança municipal. Nós aprovamos o empréstimo, né? Esse empréstimo, quando chega para a gente, ele chega dizendo o que vai ser executado, né? A Câmara faz a avaliação, aprova ou não o empréstimo, vota a possibilidade ou não do empréstimo. Depois que aprova, nós temos a Comissão de Finanças e Orçamento, que ela faz esse acompanhamento para saber se as ações que foram repassadas estão sendo executadas ou não. Então, há todo um acompanhamento, nós somos a casa, né, que fiscaliza e que legisla. E acontece nas comissões permanentes. Inclusive, a Comissão de Finanças é uma das comissões que tem as suas audiências públicas obrigatórias. Então, é preciso discutir com as pessoas, discutir com a cidade, fazer reuniões abertas para que as pessoas entendam o que vem acontecendo. Essas discussões também envolvem o setor de saúde, né? O que é que a Câmara está discutindo aí em relação a essa problemática da saúde pública, presidente? Saúde é um problema não só no Recife, no país todo. O prefeito João Campos ele vem tentando melhorar a saúde da cidade, fazendo
requalificações, né, de unidade básica da família, de policlínica, e mais do que isso, tentando humanizar, criando gratificações, bonificações para aqueles servidores que cumprem metas, está agora unificando os sistemas para que o usuário, se ele chegar numa UPA ou for numa policlínica, o médico que atender, ele ter o mesmo prontuário, saber o que aquele usuário, como ele é atendido dentro do sistema de saúde. Então, essa integração vai ser muito importante, porque com certeza a gente vai minimizar os riscos e também ter mais eficiência nas aplicações dos recursos públicos na saúde, na ponta. Eu sei que o senhor gosta muito desse tema, saúde, mas a gente tem que dizer que entre vários cargos que o senhor ocupou, né, já foi secretário de Habitação do Recife. E aí o que é que o senhor tem se envolvido, né? De que forma o senhor tem se envolvido com essa questão da habitação? Até porque quem vive no Recife sabe, a gente passa por uma rua, uma grande avenida, a gente vê moradores de rua, tem pedinte aí, tem gente que perdeu o emprego e que não tem mais condição de pagar o aluguel, que está no sufoco mesmo. A habitação é um problema estrutural aqui no país, Recife não é diferente. A gente espera agora que com o governo Lula, Minha Casa Minha Vida volte a acontecer, que a gente volte a ter parcerias entre a Prefeitura do Recife com o governo federal, o governo possa destinar recursos. Infelizmente, construir um habitacional exige um grande recurso público, e muitas vezes a Prefeitura termina ficando de mãos atadas. Mas agora vai se reviver um tempo de parcerias entre a Prefeitura do Recife e o governo federal, e que a gente possa ampliar esse programa, porque de fato tem muita gente que ou não tem casa ou que mora em situações que não dão dignidade à pessoa e que a gente precisa enfrentar isso de toda forma. O senhor tem andado pelas comunidades, conversado com o povo e visto de perto como é que está a situação? Meire, eu ando muito no Recife, eu tenho uma característica marcante no meu mandato, que é de estar presente naquelas comunidades que a gente representa. Eu estou no meu 3º mandato, na minha primeira eleição eu tive 5.403 votos, na segunda tive 9.088 e na terceira eu tive 11.500. E a gente não consegue crescer dentro da política se a gente não visitar, se a gente não estiver presente, se a gente não estiver participando, se a gente não tiver de fato ouvindo quais são os interesses da comunidade para poder representá-las. Eu costumo dizer que só quem sabe a necessidade da comunidade é quem vive lá. Então eu preciso estar nela para ouvir das pessoas e poder representá-las. E a gente faz isso à risca. Eu ando bastante no Recife. As pessoas que me conhecem, que acompanham o meu mandato, sabem que isso é uma característica do nosso mandato, da nossa representatividade. É porque no início de 2021, o senhor assumiu a presidência da Câmara Municipal do Recife, também como o vereador mais jovem da história a ocupar esse cargo. Como é que o senhor está já se preparando para as próximas? Mas antes do senhor falar das próximas eleições, me fale sobre as suas inovações. Eu tive a oportunidade de assumir a Câmara como presidente mais jovem da história. Isso enche a gente de orgulho, mas também traz uma responsabilidade enorme. E eu precisava deixar uma marca de modernidade, da gente poder melhorar a qualidade do serviço da Câmara. Então, nós modernizamos todos os nossos processos eletrônicos, legislativos, os processos internos. Estamos cada vez mais eliminando o papel, fazendo tudo de maneira online. O nosso sistema hoje é um sistema híbrido, que dá a oportunidade do vereador que não está no plenário também participar das nossas sessões. Então, a gente priorizou a modernização dos serviços. Isso deu um salto de produtividade no legislativo. Como eu falei, a gente teve quase 11 mil requerimentos, projetos de leis, e agora teve 15 mil nesse último ano. Então é um salto muito grande, mostrando que a Câmara tem participado mais com a facilidade da modernização. Mas também pude implementar a Procuradoria da Mulher, trazendo o debate da mulher para dentro da Câmara com especificidade maior, podendo debater um tema tão atual. Também criamos a Comissão de Igualdade Racial, a primeira na capital aqui do nosso Brasil, a primeira das capitais do Brasil. Então, um tema importante que vem tendo um debate aprofundado, e que precisa ter esse debate aprofundado. E a Câmara está dando uma atenção especial. Também colocamos o intérprete de Libras para traduzir as nossas sessões, trazendo mais inclusão na Câmara do Recife. Então, a gente tem feito um trabalho com a ajuda dos outros vereadores e vereadoras, mas tem deixado a nossa marca de trabalho, de um ritmo acelerado, de votar as pautas importantes com celeridade. E o mais importante, Meire, vou repetir aqui porque vale a pena, foi o repasse do nosso duodécimo para que a Prefeitura pudesse fazer investimentos na cidade.
Isso mostra a nossa eficácia na contenção dos gastos públicos, né, a nossa forma de gerir, junto ao primeiro secretário, o vereador Heriberto Rafael, gerir a Câmara com responsabilidade. E com agora o governo Raquel Lira, como vai ser essa relação? Uma relação respeitosa, né, a gente entendendo que a governadora tem um papel importante no Estado, a gente deseja todo o sucesso, que ela possa, de fato, ajudar muito o Estado de Pernambuco. A Câmara tem um papel fundamental no Recife, nós somos a caixa de ressonância da cidade, nós temos 39 parlamentares dedicados à nossa cidade, que conhecem muito do que a cidade precisa. E se o governo, na hora que o governo quiser conversar, eu tenho certeza que todos os vereadores querem o melhor para a cidade e vão estar de portas abertas. Então, vocês vão esperar o convite ou vocês vão convidar? Na verdade, a tarefa da política ela é muito dinâmica. Então, à medida que surgem problemas que precisem da intervenção do governo do Estado, nós vamos procurar também. Tem problemas na cidade que a gente precisa estar em reuniões constantes, seja com o batalhão da polícia, seja com a SEAB, vários órgãos do governo do Estado que são interligados com as políticas públicas da nossa cidade. E eu, particularmente, eu vou atrás. Eu tento resolver, tenho certeza que os outros parlamentares também farão da mesma forma. Presidente, o senhor falou aí da criação das comissões, né? Comissões muito importantes aí para nortear as políticas públicas do Recife. O senhor falou sobre a Comissão da Mulher. Como é possível equilibrar a presença da mulher na Câmara Municipal do Recife? Na verdade, nós temos a Comissão da Mulher, que já existe há algum tempo, mas nós criamos a Procuradoria da Mulher. Debater temas específicos, tendo uma vereadora como procuradora, aprofundar os debates sobre feminicídio, por exemplo. A participação das mulheres na política, elas têm que ser de forma natural. Hoje as leis já existem. Porque tem a questão das cotas, mas a gente pode ir além das cotas, né? Como é que o PSB vai incentivar a participação, por exemplo, eu falo do PSB porque é seu partido, a participação feminina dentro desse processo político? O prefeito João Campos deu o maior exemplo de como participar, como, de fato, efetivar a participação das mulheres na política, quando ele fez do seu secretariado 50% mulher, 50% homem. Hoje, eu acho até que tem mais mulher do que homem. E na Câmara? Na Câmara a gente tem dado vez e voz. Mulheres participam da nossa comissão executiva. Hoje a vereadora Ana Lúcia é a nossa segunda vice-presidente. A vereadora Natália de Menudo, ela era da comissão executiva, houve a troca agora, mas também presidem comissões importantes. E o debate ele é amplo, a gente sempre está conversando. Na Câmara nós não temos nenhuma distinção das mulheres para os homens. Tratamos todos de formas iguais e elas também têm ocupado papéis importantes. Bom, agora a gente está seguindo aí para 2023, né? Eu falei agora há pouco sobre as eleições, o senhor tem planos para as próximas eleições? Nós temos um trabalho efetivo na cidade, um trabalho que é reconhecido. Nós, no ano que vem, vamos passar por um novo processo de eleições, de escolha da população. A gente vai mostrar o que a gente tem feito. Eu pude fazer muito enquanto vereador. Hoje, como presidente da Câmara, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. A gente vai mostrar às pessoas o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu tenho certeza, Miri, que a gente vai ter o nosso trabalho mais uma vez reconhecido, porque nós trabalhamos muito pela cidade, nós estamos sempre próximos das pessoas. E aí, dando certo, a gente sendo reeleito vereador do Recife, a gente vai olhar para outros horizontes. Eu tenho planos maiores, acho que chega o momento da gente poder olhar para o Estado, pensar numa maneira mais ampla e poder ajudar o nosso Estado como um todo. Então, vamos vencer a primeira etapa, vamos andar passo a passo, mas eu acho que a gente está numa crescente política. Eu tenho 36 anos, tenho muito chão ainda pela frente, tem um caminho que precisa ainda ser trilhado e vamos vencer cada etapa. Então, esse deve ser o último momento do senhor como vereador do Recife? O senhor já está pensando, então, ser deputado ou então outro cargo político? Quem vai dizer é o povo do Recife. Não, a gente fala nisso, mas qual é o grande desafio da Câmara Municipal esse ano, presidente? Cada vez que a gente se aproxima da eleição, a gente começa a acirrar os debates. A nossa grande preocupação vai ser dar tranquilidade para que o trabalho continue fluindo. Nós tivemos ao longo desse tempo, a marca da nossa presidência é uma boa convivência, o contato diário, poder dar vez e voz a todos os vereadores, deixar com que cada um possa representar as suas expectativas, o seu povo, o seu eleitorado. E a gente vai continuar mantendo essa boa relação, deixando com que cada um possa de fato representar. A gente espera que as eleições não atrapalhem no nosso fluxo de trabalho, que a gente continue tendo
uma produção legislativa muito grande, que a gente continue dando respostas rápidas ao povo do Recife, que a gente continue tendo um trabalho coletivo de dar celeridade aos projetos de leis importantes. E eu acho que o grande trabalho da gente será esse. Teremos projetos importantes, naturalmente, tanto vindo dos vereadores quanto vindo do Poder Executivo. Assuntos que precisaram de mais debates, assuntos que precisaram de uma celeridade maior. E a Câmara está pronta, está madura. Os vereadores já entendem o que precisam fazer e a gente vai continuar dando respostas rápidas. Tem muita gente sofrendo. A gente, quando olha para as ruas, a gente entende que tem gente precisando muito de ajuda. E gente que votou e que acredita no trabalho de vocês, vereadores, que são os mais próximos, ou deveriam ser. O senhor acha que ainda fica faltando o quê para melhorar a vida do povo de uma forma mais rápida? O senhor falou em celeridade, a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria muito que o senhor desse esse fio de esperança para o povo que está esperando, ou para trabalhar ou para comer. Bem, a gente viveu um momento muito duro de pandemia que deixou marcas graves aqui na cidade, no país como um todo, acho que no mundo em geral. O desemprego, ele afeta, eu acho que quase toda a casa do cidadão recifense, e eu acho que hoje é o que mais a gente escuta, né? Quando a gente anda, é um pedido de uma vaga de emprego. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente favorável na cidade. A gente apostar em mais negócios, a gente tentar atrair novas empresas, a gente gerar emprego, porque o emprego é a dignidade. A dignidade do cidadão levar o pão para a sua casa. E a gente precisa estar atento a isso, a Câmara madura para participar desses novos debates. Então a gente vai trabalhar cada vez mais para gerar emprego na cidade. Tá bom, presidente, muito obrigado. Tá vendo aí, cidadão, cobre do seu vereador um apoio, um trabalho, né? Vocês estão dispostos. Muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios, presidente. Obrigado mesmo. Um espaço importante para a gente mostrar o nosso trabalho. Estarei sempre às ordens. Bom dia para o senhor. E a gente se despede de você também, marcando um novo encontro no próximo domingo. Até lá. Tchau, tchau.